queridos alunos, seja muito bem-vindo à nossa quinta videoaula, sobre diagrama, entidade e relacionamento do segundo ciclo. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre relacionamentos, é uma parte importantíssima dentro dos diagramas entidade e relacionamento. Inicialmente, a gente precisa, antes de adentrar dentro do relacionamento, eu já até falei isso nas aulas introdutórias, sobre cardinalidade. É uma parte importantíssima de entender sobre cardinalidade. Então, a cardinalidade de um relacionamento é o número de ocorrências de uma entidade que se relaciona com o número de ocorrências de uma ou mais entidades, tá ok? Então, toda vez que eu estou falando que uma entidade X se relaciona com a entidade B, eu preciso ver a quantidade de ocorrências que isso acontece. É apenas uma vez? Pode ser nenhuma e pode ser uma? Pode ser nenhuma ou pode ser muitas? Pode ser no mínimo uma e muitas? Vai depender disso que eu estou falando, que a gente chama de ocorrências, tá bem? O número de entidades participantes de um relacionamento define o grau do relacionamento. Então, toda vez que tiver em negrito, caderninho, termo técnico, e pega a definição de cada termo técnico. A definição do termo técnico é cardinalidade, o que significa cardinalidade, tá? Você pode colocar na frente o que significa e desenha um pouco aí o relacionamento para vocês entenderem mais ou menos o que é cardinalidade. Tá? O outro conceito é o grau do relacionamento. Qual é o grau do relacionamento que está acontecendo entre essas entidades, Os relacionamentos ele pode ser do grau binário. Como assim, professor? Está acontecendo entre duas entidades ou entre só uma entidade e ela mesma. Eu chamo de relacionamento binário. Tá? Há o relacionamento ternários ou enários, mais de três entidades ali acontecer naquele relacionamento. Então, eu tenho esses três tipos de relacionamento. Então, anota no caderninho, são os termos técnicos. Os relacionamentos ele pode ter um grau de relacionamento, pode ser binário, ternário e enário. Bom, pessoal, nesse sentido, eu tenho o primeiro tipo de relacionamento, que é o relacionamento 1 para 1. O relacionamento 1 para 1, pessoal, significa dizer que uma ocorrência da entidade A está relacionada diretamente com uma ocorrência ou apenas uma ocorrência da entidade B, ok? Então, aqui, verificando o slide. Então, significa que para cada ocorrência da entidade A, pode existir de 0 a 1 elemento da entidade B. Então, pode ser que não ocorra relacionamento? Pode. Por quê? Dentro do conceito de relacionamento 1 para 1, me diz que eu posso não estar me relacionando com o A. Pode ser que o A não esteja em relacionamento com a entidade B. E pode ser que exista alguma ocorrência da entidade A com a entidade B. Tá ok? Bom, e de que forma eu posso desenhar isso? A figura 8, pessoal, a figura 8 representa que do lado A, eu posso representar aqui, por exemplo, do lado do cliente, vocês vão ver que tem um número. Esse número 1,1. Na verdade, eu estou falando que cliente se relaciona com cliente complemento. De que forma? De 1 para 1. De 1 e apenas 1. Então, toda vez que existir um cliente, vai se relacionar com a entidade cliente complemento de 1 para 1. Tá ok, pessoal? Professor, mas como é que eu consigo interpretar isso aqui? Como é que eu consigo ler? Toda vez para eu fazer a leitura dessas entidades, de que forma eu vou fazer a leitura? De um lado eu tenho um cliente, do outro lado eu tenho um cliente complemento. Estou falando sobre a coluna A, tá ok? Para mim ver a relação de cliente para cliente complemento, eu olho a cardinalidade que está do lado de cliente complemento. Então, eu tampo a cardinalidade que está do lado do cliente e só enxergo a cardinalidade que está do lado cliente complemento. Repetindo mais uma vez. Toda vez que eu vou tentar interpretar o relacionamento que ocorre entre duas entidades que tenha esse tipo de cardinalidade, tá? Eu vou tampar de um lado a cardinalidade que eu estou querendo ler, por exemplo, cliente para cliente complemento. Então, a cardinalidade que está próxima de cliente, que é 1,1, eu vou esquecer ela. Eu vou fingir que ela não existe. Eu vou tampar ela temporariamente. E de que forma eu vou ler isso? O cliente, ele pode ter nenhum, que é o 0, ou no máximo um complemento. Vocês conseguiram entender? Então, é só. Cliente se relaciona com quem? Com cliente complemento. De que forma? O cliente ele pode ter nenhum complemento, que é 0, ou no máximo um complemento cadastrado no nome dele. Tá ok?
Ah, professor, então esse triângulo que está acontecendo aí é o relacionamento? Sim, é o relacionamento. E eu posso falar que esse é um relacionamento de pode. O cliente pode ter complemento ou não, tá ok? E ao contrário, pessoal, eu consigo fazer a leitura ao contrário, ali na coluna A, também, mesma coisa. Se eu quiser ler, por exemplo, o relacionamento de cliente-complemento, do complemento para cliente, o que é que eu vou fazer? Eu vou tampar, fingir que não existe, né, a cardinalidade que está próxima da entidade complemento. Tá? Então eu tampo, eu finjo que ela não existe. Eu só vou ler o que está lá próximo do cliente. Então eu falo que complemento, né, é contido, né, em um e somente um cliente. Então não existe, nesse sentido, complemento que não esteja vinculado a algum cliente. Tá ok? Então eu posso falar que complemento, né, cliente complemento, ele só existe se existir o quê? Cliente. Eu posso também modelar que complemento é uma entidade fraca. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um retângulo duplo. Tá ok, pessoal? Então, sempre quando eu for fazer a leitura, a interpretação dos relacionamentos, eu vou tampar, fingir que não tem a cardinalidade próxima da entidade que eu estou lendo. Então, por exemplo, se eu estou lendo de cliente para complemento, né, eu vou tampar ali a cardinalidade 1 para 1. Se eu estiver lendo de complemento para cliente, o inverso, eu vou tampar a cardinalidade de 0,1. Ok? Então, eu tenho a representação também a B, de cliente para cliente complemento, né? Existem esses dois tipos de representação. Existe também a representação C, que é a representação que eu já falei anteriormente de workbench. E aí, pessoal, eu já posso aqui nesse momento introduzir um pouco para vocês a cardinalidade, os tipos de cardinalidade, né? A diferença que a gente está modelando. Então, no lado A e lado B, a gente está trabalhando com números, né? 1,1, 0,1, 1,1, tá ok? E aqui no lado C, eu estou trabalhando com outro tipo de cardinalidade que a gente chama de, teoricamente, a gente chama lá no mercado de pé de galinha, porque parece um pé de galinha. Então, o que eu estou falando aqui do cliente? Lá no C, por a cliente complemento, né? Complemento do cliente. Eu estou falando do lado do complemento do cliente, eu estou vendo que tendo um pezinho de galinha de 3, saindo três pezinhos ali, 3 ligamentos para a entidade cliente complemento, e tem um tracinho. O que significa dizer que aqui tem de 1 para muitos, 1 para N. Isso quer dizer o que, pessoal? Que a ocorrência de cliente se relaciona com a ocorrência de cliente complemento de 1 para muitos. Né? Então, quer dizer que o cliente pode ter um ou muitos, né? Ou muitos complementos. Ok? Ao contrário, quando for ler, o complemento está vinculado ao cliente de um e somente um cliente, porque eu tenho dois tracinhos aqui, um e somente um cliente. Esses dois tracinhos, na verdade, é isso que justifica, né? É isso que indica que é um e somente um. O tracinho com os três pés de galinha, com o pezinho de galinha, que são 3 ligamentos, eu estou falando que é no mínimo 1 e no máximo N, tá ok? Sempre assim. Então, essa é a diferença da interpretação dos pés de galinhas. E a gente tem uma observação aqui, quando a gente tem o relacionamento de 1 para 1. Né? Neste caso, a chave primária de ambas as entidades é a mesma. Então, a chave primária de cliente é a mesma coisa da chave primária do complemento do cliente. Tá ok? O segundo tipo de cardinalidade, muito conhecida, é a cardinalidade de relacionamento de 1 para muitos. Então, é quando eu tenho uma ocorrência de identidade de relacionamento com muitos da ocorrência do outro lado. Então, estou falando que significa que para cada ocorrência da relação de A, pode existir de 0 a muitas ocorrências da relação B. Tá ok? É sempre quando eu estou falando de 1 para muitos. 1 para muitos quer dizer que pode ter nenhum ou muitas ocorrências na outra entidade B. Então, a gente tem aqui duas colunas representando isso. Eu tenho a coluna A e a coluna B. Mas antes de mostrar a figura, a representação gráfica do diagrama de entidade de relacionamento dessa relação de 1 para muitos, eu tenho que falar que nesse caso, a chave primária da entidade referenciada aparece como chave estrangeira na entidade que faz a referência. Professor, não entendi. Por favor, explica mais um pouco o que isso significa. Significa dizer, pessoal, que no relacionamento de 1 para muitos, eu tenho duas entidades. Eu tenho a entidade A
eu tenho a entidade B. Isso quer dizer que na entidade B, que está sem relacionamento com a entidade A, ela vai ser composta por duas chaves. A primeira chave é a chave primária, que identifica ela como única, aquele registro como único dentro da entidade B, e eu tenho uma chave estrangeira, né? E a chave estrangeira vai identificar a referência e vai referenciar para a entidade A. Na nossa aula, pessoal, síncrona, eu vou fazer isso dentro de uma tabela para que vocês consigam conceituar um pouco melhor essa visão. Então, por favor, não perca a nossa aula síncrona. A aula síncrona é muito importante, que eu vou fazer isso na prática para que vocês entendam um pouco melhor de que forma isso ocorre dentro de uma tabela, tá ok? E a representação gráfica disso é justamente essas duas, A e B. Então, o que eu estou vendo aqui? Sempre, vamos fazer a interpretação, temos duas entidades. Quais são as entidades? Empregado e cargo, né? Vamos ler ali primeiro a coluna A. Então, temos duas entidades, empregado e cargo. Como assim, professor? Por que eu sei que isso é entidade? Nas aulas anteriores, a gente descobriu que para descobrir que é entidade, eu preciso ver o retângulo. Quando eu tenho um retângulo e o nome, é uma entidade. Então, eu tenho duas entidades, entidade empregado e entidade cargo. E eu tenho um relacionamento. Como é que eu descubro que tem um relacionamento entre as duas? Porque existe um losango. O losango é um relacionamento. Tá ok? É uma relação acontecendo. Então, e aí eu tenho as minhas cardinalidades. A cardinalidade que está próximo da entidade empregada é qual? 0,n. E a cardinalidade que está próximo do cargo é qual? 0,1. E para mim conseguir fazer a interpretação, a leitura do relacionamento entre empregado e cargo, eu preciso tampar, fingir que não existe a cardinalidade que está mais próximo de empregado. Já que se eu vou ler de empregado para cargo, eu finjo que aquela cardinalidade de empregado não existe. Eu vou ler a cardinalidade que está lá dentro do cargo, que está próximo do cargo. Então, vou ler da seguinte forma: o empregado possui ou tem nenhum, porque está zero, ou, no máximo, um cargo. Repetindo, para mim fazer a interpretação de empregado para cargo, eu finjo que não existe a cardinalidade que está próxima de empregado, que é 0,n, e vou ver, só enxergar a cardinalidade que está próxima do cargo. Então, estou falando que o empregado possui ou tem o quê? Nenhum cargo ou, no máximo, um cargo. Ok? Vamos fazer a leitura ao contrário desse diagrama? Vamos. Como é que eu faço, professor, a leitura ao contrário? Da mesma forma que eu fiz do empregado para o cargo, só que agora eu vou ler de cargo para empregado. Então, vou usar a mesma técnica. Eu vou fingir, né, eu vou apagar, eu vou fingir que não existe aquela cardinalidade de 0,1, que está próxima do cargo. Então, sempre assim, se eu vou ler no sentido de empregado para cargo, eu finjo que a cardinalidade que está próxima de empregado não existe. Se eu for ler, fazer a leitura de cargo para empregado, eu vou fingir que aquela cardinalidade, né, que está mais próxima de cargo, não exista. Então, eu vou tampar e vou falar da seguinte forma: cargo, né, é possuído, né, por nenhum empregado ou por muitos empregados, tá ok? Por quê? Lá próximo do empregado eu tenho 0 e n. Então, eu estou falando que cargo é possuído, né, por nenhum empregado ou por muitos empregados, tá ok? Essa é a leitura que eu faço dentro do diagrama ali da coluna A. Vamos fazer a interpretação na coluna B usando as mesmas técnicas aprendidas? Vamos. Na técnica aprendida, para a gente ler a relação lá na coluna B de empregado para cargo, eu tenho que tampar o quê? Tampar a cardinalidade que está próxima da entidade de empregado. E aí eu vou fazer a leitura da relação. Eu estou falando que empregado possui ou tem um e somente um cargo. Então, veja que a cardinalidade próxima do cargo é 1,1. Então, é 1 e no máximo 1. Então, toda vez que eu ver esse número, pessoal, dividido por vírgula, eu estou falando que aqui é o mínimo. Na primeira ali, antes da vírgula, eu estou falando que é o mínimo. E depois da vírgula, eu estou falando que é o máximo. Então, eu estou falando que o empregado tem ou possui um e somente um cargo. Então, todo empregado tem o quê? Tem um cargo. Diferente ali da interpretação que a gente estava falando da letra A. Na letra A, a gente está interpretando que o empregado ele pode ser que ele não tenha nenhum cargo, mas pode ser que ele tenha no máximo um cargo.
Tá ok? Então, ainda no B, pessoal, para a gente poder finalizar a interpretação do B, a gente vai fazer a leitura de cima para baixo, de cargo para empregado. Então, a mesma técnica. Se eu vou fazer a leitura de cargo para empregado, eu finjo, eu não enxergo a cardinalidade dali que está próxima de cargo. Eu tampo isso, tampo com a mão. Então, eu vou falar como que cargo é possuído, né, por né, no mínimo um empregado ou no máximo vários empregados, N empregados, tá ok? Então é dessa forma que eu faço a leitura. Então, novamente, fazendo a revisão da coluna B, fazendo a leitura de empregado para cargo. O empregado pode possuir, né, no máximo um cargo, então ele vai possuir um cargo de qualquer jeito, é no mínimo um e no máximo um cargo que ele possui. E aí, fazendo a leitura ao contrário disso, de baixo para cima, o cargo pode ser possuído, né? Deve ser possuído por, no mínimo, um empregado, ou no máximo vários empregados, ok? Então é assim que faz a leitura aqui do relacionamento um para muitos. Então eu tenho uma representação gráfica, né, do relacionamento um para muitos, utilizando o Workbank. E aí a gente pode utilizar os pezinhos de galinhas, tá, pessoal? Mais uma vez, pezinho de galinhas. Então, como é que eu tenho aqui no pezinho de galinha? Eu tenho, por exemplo, pezinho de galinha de 3, aqui do lado funcionário. Então, vou fazer a leitura aqui da coluna A, tá ok? Da entidade funcionário. E eu vou pegar aquela cardinalidade ali, que está grudada dentro não, mas na caixinha de funcionário, tá ok? O que eu estou conseguindo identificar ali, pessoal? Estou identificando um pezinho de galinha, que eu estou vendo 3, né? Três tracinhos ali ligando na minha entidade funcionário, e além disso eu estou vendo um 0, uma bolinha, né? Essa bolinha é representada como nulo ou 0. Olha que coisa fácil. Então eu estou falando que a cardinalidade que está dentro, ali próxima do funcionário, eu estou falando que é 0 ou muitos, ok? Eu posso não ter nenhum cargo vinculado a funcionário, inclusive eu posso ter muitos, tá ok? Do outro lado, a cardinalidade que está próxima de cargo, eu estou vendo o que ali, pessoal? Próximo de cargo, 2 tracinhos. Os 2 tracinhos a gente já viu isso nos slides anterior. Significa o quê? Significa que um e somente um. Tá ok? Então, um e somente um. Então, o funcionário ele pode ter né? Tapando novamente de funcionário para cargo, tapa a cardinalidade que está do lado do funcionário e só enxerga a cardinalidade que está do lado de cargo. Então, vou fazer a leitura de cima para baixo. Então, o funcionário pode ter um e somente um cargo. Aí, fazendo a leitura ao contrário, o cargo pode, né, ser possuído por nenhum funcionário ou muitos funcionários, tá ok? Essa é a interpretação que eu faço aí nesse gráfico aqui, da figura 10 da coluna A. Vamos fazer agora a leitura da coluna B, que é um pouquinho diferente. A mesma relação de funcionários para cargo, só que a cardinalidade agora, ela mudou. A cardinalidade que está do lado de funcionário, colada no funcionário, e está o quê? 2 tracinhos. Então, a gente já aprendeu que esse 2 tracinhos significa o quê? No mínimo um e no máximo um, tá ok? Somente um, inclusive só um, tá ok? Posso falar desse formato. A cardinalidade que está próximo do cargo, na relação ali da coluna B, a gente percebe que tem um tracinho, que significa o quê? No mínimo, E tem o quê? O pezinho de galinha com 3. Então, são vários. Então, no mínimo 1 e no máximo vários. Seria equivalente a 1, quanto? 1,n de um lado, tá ok? Vamos fazer a interpretação disso agora, pessoal? Vamos lá. Como é que eu faço essa interpretação? Funcionário pode ter no mínimo um cargo ou vários cargos, sendo que o cargo pode estar vinculado a um e somente um funcionário, tá ok? É assim que faz a leitura, tá ok? Então a gente vai, numa próxima aula, eu não consegui fazer essa identificação, mas agora identificando, na próxima aula eu vou trazer essas conversões, eu vou fazer uma imagem trazendo essas conversões, tá ok? Dos pezinhos de galinhas para o natural, né? Que a gente já tinha visto no diagrama entidade e relacionamento. Bom, pessoal, existe um relacionamento também de muitos para muitos, significa que para cada ocorrência da relação A pode existir muitas ocorrências da relação B e vice-versa. Para cada correlação ali de B pode existir várias ocorrências de A também. Então é uma mão dupla, né? De vai e vem. Então todos os dois lados se comunicam com todos os dois lados, tá ok? Nesse caso, a chave primária de cada uma das entidades participantes do relacionamento irá compor a chave primária
de uma nova entidade que será criada a partir desse relacionamento. Pessoal, isso aqui pega muito em concurso público, tá ok? E pega muito também no estado da prática. Quando eu estou fazendo a modelagem de uma entidade que existe esse relacionamento de muito para muitos, sempre, isso pode cair em prova. Sempre no relacionamento de muitos para muitos, obviamente, obrigatoriamente, a gente precisa criar uma terceira tabela. Se existem duas entidades, entidade, por exemplo, A e entidade B se relacionando de muitos para muitos, obrigatoriamente eu preciso ter uma terceira entidade, que é a entidade C. E essa entidade C vai ter as duas chaves, a chave da entidade A e a chave da entidade B. Tá ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Essa nova entidade, ela terá como atributo as chaves estrangeiras, né? Que são as chaves primárias de cada uma das entidades que compõem o relacionamento, considerando que este pode ser enário. Pessoal, na aula, no nosso primeiro encontro ciclo, não falte, que eu vou passar isso detalhadamente, passo a passo para vocês, tá ok? Vou fazer isso na prática para vocês tentar mitigar todos os problemas que a gente teve durante essas aulas aqui nos encontros assíncronos, tá ok? Bom, aqui eu tenho uma representação, né? Uma representação clássica disso aqui. Eu acho que vocês já viram eu falando um pouquinho sobre isso. Então, primeiro a gente tem que tentar identificar a relação, tá, pessoal? A gente identifica os elementos que estão dentro da figura 11. Quais são os elementos que estão dentro da figura 11? Primeiro elemento, eu consigo identificar duas entidades. Quais são as entidades? Empregado e projeto. Por quê, professor? Porque ele está dentro do retângulo. Então, primeira parte, eu já decifrei. Então, eu tenho duas entidades nesse relacionamento. Quais são? Empregado e projeto. E aí, eles se relacionam, não? Sim. Por que, professor, eu estou falando que eles se relacionam? Porque eu consegui identificar um triângulo dentro dessa relação. E qual é o nome desse triângulo? Alocação. Então, qual é o nome do relacionamento? Alocação. Então, primeiramente, antes de falar um pouco mais aprofundado sobre essa figura, vamos falar sobre as relações, que a gente está falando sobre cardinalidade. Eu estou falando que existe uma cardinalidade de empregado para projeto de N. E a mesma coisa acontece de projeto para empregado, também um N. E ele é representado de mínimo e máximo. A cardinalidade próxima ali de empregado, vocês podem perceber que está dentro de parênteses, ele está 0,N. O que significa dizer, professor? Significa que 0 é o mínimo e N é o máximo da cardinalidade do lado de empregado. Vamos dar uma olhada na cardinalidade que está do lado do projeto? Vamos lá. Como é que está escrito lá? Entre parênteses, está 0,N. O que isso significa dizer, professor, novamente? Significa dizer que 0 é o mínimo e N é o máximo. Tá ok? Então, grosseiramente falando, pessoal, só olhar de 0 de cada lado, a gente está falando o que? Cada uma de cada lado se relaciona com nenhum, ou inclusive muitos, né? Ocorrência de cada entidade. Vamos fazer a leitura agora? Vamos lá? Vamos. Para mim fazer a leitura de empregado para projeto, a técnica sempre é a mesma. Eu pego a cardinalidade que está dentro de empregado, ou próximo de empregado, e apago ela. Finjo que ela não existe. Eu vou ler de que forma agora? Empregado faz a alocação de quantos projetos? Está alocados em quantos projetos? Em nenhum ou muitos projetos. Professor, como é que o senhor falou isso? Por quê? Porque eu tampei a cardinalidade que está do lado de empregado e a relação é alocação, está alocado. Melhor dizendo, está alocado. Então, o empregado está alocado com quantos projetos? Nenhum. Pode estar alocado com muitos? Pode sim. Então, o empregado pode estar alocado com nenhum projeto ou com vários projetos. Vamos fazer a leitura ao contrário? Vamos lá. De projeto para empregado. O projeto... E a gente, para fazer essa cardinalidade, para fazer essa leitura, a gente sempre faz a mesma técnica. Apaga a cardinalidade que dá do lado próximo de que a gente vai ler, que é projeto, para empregado, eu apago o primeiro 0,N e vou fazer a leitura. Projeto pode estar alocado por quantos empregados? Nenhum empregado. Mas pode ter muitos? Pode ter muitos empregados, tá ok? Inclusive, muitos empregados pode estar alocado em um projeto. Então, é assim que faz a leitura desses diagramas, é importante. E o próximo passo disso, que eu falei que eu ia falar, é sobre esse retângulo que está dentro do triângulo. Então, vocês já viram anteriormente que eu falei que toda vez que vocês forem ver um retângulo que dentro tem um triângulo, o triângulo você já sabe que é relacionamento. E o retângulo, entidade. A gente pode até falar que é entidade de relacionamento, né?
mas não é. É uma entidade associativa. Ele está falando o quê? Que o empregado se relaciona com o projeto e o nome dessa relação é alocação. Só que, no entanto, essa alocação, que é um relacionamento, vai se transformar em uma entidade. Obrigatoriamente, isso vai ser o quê? Uma próxima tabela. É a mesma coisa dizer, pessoal, que eu estou falando o seguinte, que empregado é a entidade A e projeto é a entidade B. E na relação de N para N, entre A e B, sempre vai criar uma nova tabela, sempre vai criar uma nova entidade. E é isso que está acontecendo ali. Qual é o nome da nova entidade? Alocação. E essa entidade vai ser composta por quem? Pela sua própria chave primária e vai ser composta também por chaves estrangeiras de quem? Do código do empregado e do código do projeto. Tá ok? Na prática, pessoal, não falta aula síncrona, que eu vou desenhar isso aqui e vou tirar o maior número de dúvidas de vocês, tá ok? Para que vocês possam fazer seus projetos. Mais uma vez, eu estou representando a mesma coisa, né? Agora, na verdade, com tabelas no Workbench, né? No MySQL. Então, eu tenho 3 entidades aqui agora. Eu tenho um relacionamento de funcionário com projeto, né? E funcionário com projeto se relaciona de N para N. Sempre quando tem uma relação de N para N, isso quer dizer que obrigatoriamente eu vou fazer uma nova entidade, uma nova tabela, e o nome dessa tabela vai ser o nome da relação. Qual é o nome da relação? Alocação. Ok? E aí eu já posso verificar de que forma isso se relaciona, né? Eu estou falando que funcionários está alocado em um ou vários projetos, né? Em vários projetos, e eu posso falar que o projeto, né, de certa forma, está alocado por um e somente um funcionário. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é essa a interpretação de N para N. Bom, pessoal, além disso, existe mais. Eu sei que estou delongando essa aula, mas é importante delongar, porque tem mais alguns conceitos. Existe uma coisinha legal dentro da entidade de relacionamento, é quando a entidade se relaciona consigo mesma. Isso é bem incrível, né? Eu estou falando que uma entidade A pode se relacionar com B, mas existe um conceito dentro do banco de dados que eu falo sobre autorrelacionamento. Isso quer dizer o quê? Que a própria entidade se relaciona consigo mesma, né? E aí, a gente implementa isso como uma forma recursiva. Quando a gente está lá trabalhando com programação orientada a objeto, existe um conceito dentro da programação orientada a objeto de recursividade. E a gente implementa isso dentro da base de dados como um autorrelacionamento. Quando a entidade está se autorrelacionando, ela se relaciona com ela mesma. Olha que coisa independente, né? Então, a própria base de dados, ela já abstrai esse tipo de conceito, né? Que tem no estado da prática, né? Na realidade, no mundo real, e ele traga isso para a base de dados. Então, significa que uma ocorrência da entidade relaciona-se com uma ocorrência diferente da mesma entidade, que pode estar relacionada de 0 a N ocorrências, tá ok? Então, vamos ver como é que isso funciona, pessoal. A figura 13 nos traga um pouco melhor isso. Então, por exemplo, eu tenho a entidade empregado. Vamos supor que você está trabalhando numa panificadora. Nessa panificadora, todo mundo é empregado. Só que em um determinado momento, um dos empregados ele vai ser alocado como seu chefe. Ele continua sendo empregado, só que agora ele é o seu chefe. Então, a entidade empregado se relaciona consigo mesma, né? A entidade se relaciona consigo mesma. Então, a entidade, por exemplo, empregado, se relaciona consigo mesmo. De que forma é o relacionamento? Chefiado por. Então, eu estou falando que o empregado pode ser chefiado por quantos chefes? Tá? Então, basicamente é isso. Eu estou falando aqui no relacionamento. Vamos pegar de empregado para chefiado por, ele pode ser chefiado por um e somente um empregado. Então, e aí, o empregado-chefe, um empregado pode chefiar quando? Nenhum funcionário, inclusive vários funcionários. Então, é isso que eu falo aqui dentro da cardinalidade aqui na coluna A. E na coluna B, que é a representação gráfica dentro do Workbench, eu estou falando que o funcionário é uma entidade que tem um atributo código de funcionário que é inteiro. Estou falando que existe também, né, um atributo chamado nome de funcionário que é varchar20. Eu tenho também um número de telefone que é o char20. E eu tenho também um código de funcionário que é código funcionário-chefe que é int20. Você concorda comigo que a PK da entidade funcionária é código funcionário? E em algum momento
A chave estrangeira que vai aparecer aqui, código funcionário-chefe, vai apontar para ela mesma? Então é isso que acontece no autorrelacionamento, né? A chave estrangeira da própria entidade vai apontar em algum momento para a chave primária da própria entidade. Então por isso que se chama autorrelacionamento. E eu estou aqui setando o relacionamento de 0 para n, tá ok? E aí eu também tenho uma recursividade de muitos para muitos, e aí sempre ocorre de muitos para muitos. Quando existe um relacionamento de muitos para muitos, já decora aí, vai existir uma nova entidade. Então eu estou falando que o artigo se referencia a ela mesma, né? De n para n vezes, e aí eu posso, por exemplo, criar aqui na base, no Workbench, duas tabelas. A tabela de artigo, o código do artigo do tipo inteira, e o nome do artigo do tipo char, ok? E ele vai se autorrelacionar. Mas no autorrelacionamento dele, ele vai precisar criar uma nova tabela. E essa nova tabela vai ter o quê? O código do artigo base, que é o artigo aqui, o código do artigo, e o código do artigo referenciado. Então, ele vai se autorrelacionar n para n vezes. Quando eu chamo de n para n, né, obviamente eu estou falando que vai criar uma nova tabela. Pessoal, eu entendo que esses conceitos de autorrelacionamento, de 1 para 1, de n para n, ele é complexo nesse primeiro momento de ser entendível, mas o que eu quero que vocês entendam é o gráfico, de que forma é desenhado esse autorrelacionamento. Por exemplo, quando eu ver uma imagem desse modelo da coluna A, eu já vou entender que isso aqui é um autorrelacionamento. Um autorrelacionamento como? De 0 para n, ok? De n para n. E aí, quando eu vejo também, por exemplo, um autorrelacionamento de 0 para n, eu já consigo identificar pelas cardinalidades. Então, seria isso, pessoal. Eu finalizo, na verdade, os conceitos teóricos sobre diagrama de entidade e relacionamento. Vamos ter uma próxima aula fazendo um resumão dos gráficos, para vocês conseguirem identificar esses gráficos de acordo com o que vocês vão desenhar. E vai ter mais uma aula que eu vou trazer para vocês a conversão desses pés de galinhas, tá ok? Então, até a próxima aula.